Olá, minhas amigas e meus amigos, mais um episódio da Rede GAC Podcast. Hoje, dia 10 de fevereiro. Falou certo, falou, tá certo. Logo eu. Estamos aqui com duas convidadas especiais que você ficará sabendo daqui a pouquinho. Roda a vinheta. Estamos de volta. Estamos aqui hoje com a empresária Paula Magalhães, não é isso? Não, amor. Paula não, faz parte, não viu? tem jeito. Ele erra todos, ele nunca acertou um nome. De propósito. Arthur, Mas ele faz errou parte. o nome de Paula. Não, Que foi? falou Paula, mas falou Magalhães. No caso, é a Menezes. Paula Essa é a Menezes, Menezes. tá? E doutora Bárbara. Já me antecipei. É especialista em Melhor. previdência, não é isso? Exatamente. Lina, palavra contigo. Ai, gente, hoje nós vamos passear sobre mundos que parecem distintos, mas não são complementares e vocês vão ver. Paula Menezes vai trazer aqui pra gente um pouco sobre o universo feminino, sobre a imagem, sobre a importância da nossa apresentação pessoal, para a gente atingir nossos objetivos, né, para a gente alcançar, para a gente ser mais estratégico e ter uma comunicação mais deliberada. E vamos trazer aqui a doutora Bárbara, que é presidente da comissão, eu só falo conselho, né? Da Tá vendo aí? Comissão de Direito Eu e também erro, Não né, é de amigo? propósito, não, né? Não, pior que não, errei mesmo. Você também erra errando, viu? Faz parte. Não vem dizer que é de propósito, não. Ela é presidente Da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Estado da Bahia, subseção Lauro de Freitas. Ela subseção Lauro de Freitas. tem essa de carinha de Freitas. novinha. A Doutora carinha Paula, dela mais próxima do microfone. mais próxima do Puxa o microfone. microfone para perto de Mais você. próxima do microfone, Isso. pronto. Inclusive, no mundo advocatício, a gente sabe o quanto a imagem ela representa, ela abre portas, ela fecha contratos, ela ganha processos. Perceba o gancho agora aí, viu? Com certeza. Vai, Paula, tá contigo. Minha querida amiga, sobre a imagem, né? Eu vou trazer aqui uma questão até minha, que você conhece, porque você me ajuda. Paula, ela me ajuda a ser mais estratégica com relação à minha imagem, porque eu não tenho muita paciência. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a sua trajetória, sobre por que você considera importante. E depois eu vou falar sobre minhas experiências com você. Isso foi acontecendo assim ao longo da minha caminhada, né? Sempre as pessoas pontuaram. Eu gosto do jeito que você se arruma. Eu gosto quando você usa tal peça, quando você faz tal composição. Né? As amigas chamando, me ajuda a comprar uma roupa, eu vou para tal festa, visto que... Isso sempre foi muito recorrente. E quando eu fui empreender, né, com o meu negócio de semijoias e acessórios, isso ficou ainda mais claro. Porque com o tempo eu comecei a perceber que as pessoas elas não queriam apenas o produto. Ela quer entender como é que ela quer usar aquilo, como é que ela pode colocar, qual é outro jeito, né? As combinações, para onde é que vai, se eu vou para tal evento eu uso o quê? Eu só posso usar então tem esse... Disso, é? Tem, Mulher tem disso? Tem bastante. Inclusive é o que eu falo sempre, assim, a gente tem que aproveitar esse nosso universo e reforçar ainda mais. Porque nós, mulheres, temos esse diferencial. A gente gosta do apoio uma da outra quando a gente sabe que esse apoio ele é genuíno, ele é verdadeiro, né? Então, isso é muito, muito comum. As clientes mandarem, eu vou para esse evento, eu vou usar essa roupa, o que é que eu uso com isso? Se eu comprar esse colar, eu só vou usar se eu for para um casamento? Eu posso usar de uma outra forma? Então, isso vai ficando cada vez mais notório, assim, né? Nessa minha trajetória. E aí, o que eu já vivia ficou ainda mais presente. Então, a imagem pessoal, ela foi me abrindo portas, ela me coloca em lugares que as pessoas, às vezes, acham
Ai, não, foi muito fácil para você chegar ali, mas não foi uma construção também, Claro. né? Então não adianta eu ter, por exemplo, eu vim para cá para uma entrevista e eu vim vestida de qualquer jeito, eu botar só um pequeno colar, porque se eu sou uma empresária de acessórios, eu tenho que estar com acessórios caprichados. A minha imagem, ela chega primeiro, eu só vou falar depois. Então, quando eu cheguei, né? É sua aparência, né? Exato. Quando eu cheguei aqui primeiro, todo mundo me viu. Ninguém ouviu a minha voz, nem o que eu ia falar. Agora que as pessoas vão saber o que é que eu tenho a dizer aqui. Então, isso é muito importante na nossa imagem. Para a doutora Bárbara, fundamental também. Perfeito. Ó, eu vou pedir para vocês muita atenção para falar no microfone, porque a gente não quer perder nenhuma palavrinha do que vocês têm aqui para ensinar para nossa audiência, Chega tá? mais perto aqui. Vocês que estão aí, pega o link, já manda para todas as amigas que vocês gostam, porque as que vocês não gostam, não mande não, viu? Mande. Porque é PNL, a gente fala também. não, Para a pessoa entrar. vai e faz. É? Não sabia não? PNL, Programação Técnica, Neurolinguística. Pura técnica. Pura técnica, sabe? Eu não faço nada assim, do nada, meu amor. Tudo tem uma técnica por trás. E Sim, você não diz o canal. Burburinho o canal News. Burburinho News. Tá com o link aí? Já mandou pra elas o link? É, Burburinho News. É o Burburinho canal do News no Burburinho YouTube, gente. Vocês... acho que as meninas lá, devem ao ter vivo. mandado para as Mandei. pessoas, né? Que gostam de vocês, admiram vocês. Claro. Eu tenho antes de passar para você, doutora Bárbara, eu tenho um testemunho, assim, um pequeno testemunho, que é o seguinte. Eu sou formada em comunicação, com habilitação em relações públicas. Meu sonho sempre foi trabalhar na área acadêmica. Nunca foi eventos, nunca foi nada disso que eu estou fazendo aqui hoje. Na verdade, eu não me conhecia o bastante para saber do que eu era capaz. E eu achava que eu era capaz de ensinar coisas, mas dentro de um lugar fechado. Só eu e meus alunos ali. E eu achava, nessa época, que só o meu estudo, o meu conhecimento e a parte intelectual era que iria me levar a alcançar os meus sonhos. E por muito tempo, eu fiquei andando que nem uma desabrigada. Sabe como é que eu falo? Veio da enchente, teve enchente, e aí a pessoa assim, chegou da enchente, sobrevivente da enchente. Eu achava que não importava como eu estava me apresentando, só importava o que eu sabia. Lei do engano, porque eu perdi com certeza muitas oportunidades, porque eu não soube me apresentar de forma estratégica. E hoje, Paula me ajuda muito. Tem gente que me elogia, que acha que eu sei, né? Sei nada. Eu estou sempre mandando foto para ela, mandando mensagem para ela, e ela responde na hora, me orientando, assim como ela orienta outras mulheres de forma muito respeitosa e verdadeira. Porque para você perguntar algo para alguém e a pessoa lhe dizer não, tá bom, tá bonito, nem olhou direito. Tá bom, tá bonito. Não é o que a gente quer, como Paula falou aqui. A gente quer a amizade, aquela conexão feminina que realmente a gente pode servir uma à outra. Então, eu já quero agora, no início, Paula, que você diga para as mulheres que têm essa dificuldade que eu tenho, como é que faz para elas te encontrarem, para você servir? Elas te acessam como? Entra no seu Instagram? Como é que é? Quero que você fale já no início. Eu também vou querer que você fale tudo no início também. Tá ok. Como eu falei, né? Essa percepção das pessoas procurarem a minha opinião, o que é que eu oriento, usar ou não usar, isso me rendeu uma coisa que eu fiz agora, né? Então, o que eu fazia pontualmente, agora sim, eu tenho um serviço estruturado, que é o aluguel das peças. Eu queria perguntar, que eu achei interessante, antes de iniciar, ela falou sobre essa questão de alugar peças. Isso, alocação. era uma constante, assim, poxa, mas eu não vou saber usar depois, ou então eu queria usar só para essa ocasião. Eu não quero, não faz parte do meu estilo. E nós mulheres, a gente tem vários estilos diferentes. Então, não tem por que você se prender, de repente, a comprar uma peça que você sabe que você não vai usar, porque você queria, naquele momento, passar aquela imagem. E aí essa ideia foi ficando cada vez mais forte. E aí, depois que eu fiz um reposicionamento, né, desde o ano passado, eu mudei a minha logomarca, mudei o nome lá do meu Instagram. Então, agora eu tenho 2 serviços novos, que é o aluguel de peças e é o que é o meu toque com você, que é justamente essa orientação que eu já faço com Lina, né, essa assessoria da imagem, que é um serviço super personalizado, porque primeiro a gente precisa entender qual é a sua necessidade. A de Bárbara vai ser uma, a de Lina vai ser completamente diferente. Então, não é um serviço engessado, eu faço isso, isso, isso. Não. Eu vou entender o que é que você precisa e dentro do que você precisa, a gente vai traçar lá o plano do que realmente
você está demandando naquele momento, né? Então, nesse momento, você pode precisar só uma orientação da combinação de roupa. Num outro momento, pode ser que você precise, Microfone. Paula, eu vou Tá saindo. para um evento, eu quero que você me ajude a comprar uma roupa para esse evento, ou eu quero que você me assessore nas minhas fotos, na minha sessão de fotos, né? Na minha gravação de podcast. Então, o serviço, tem várias possibilidades dentro disso. Então só fica desarrumada hoje quem quer, né? Quem quer, exatamente. Mas como é que faz para a pessoa te encontrar? E aí, lá no meu Instagram, é só lá me seguir, por Paula Menezes. Por Lá, Paula por Menezes. Paula Menezes. Menezes com Z. Vai estar lá o link Já vou e você seguir. vai acessar e vai entrar em contato e a gente vai fazer aí essa troca do que você tem necessidade nesse momento. Maravilhosa. viram? Agora eu quero saber o seguinte, quero saber de doutora Bárbara. Vamos lá. Você percebe, e quando você chegou aqui, eu achei você com a cara de menininha, né? Achei você com a cara mais jovem. Você percebe na sua trajetória profissional a necessidade de se apresentar melhor, de ter um posicionamento de imagem mais estratégico? Perfeito, perfeito. Boa tarde a todas as pessoas, quem nos acompanha, minha colega aqui de bancada também, Paula. Percebo sim, com certeza. Só um dado, eu vou fazer 12 anos de advocacia e recorrentemente alguém olhou para mim e falou: nossa, como ela é novinha. E isso porque eu me arrumo, porque eu tento passar realmente essa imagem profissional. Eu não uso peças curtas, que talvez estejam desajustadas com o que a minha profissão ela exige. Então, nunca foi algo que, pela imagem, eu passei, mas perceba que a própria idade, de certa forma, ela acaba sendo um recorte também. E aí, óbvio, também tem a nossa questão ética, e sim, sempre foi uma preocupação, mas uma preocupação positiva, viu? Eu sempre gostei. Uma vez eu estava conversando, me remeteu aqui, eu estava conversando com a colega, ela me falou assim: meu Deus, porque quem trabalha com advocacia tem que ficar arrumado o tempo todo. E eu falei: graças a Deus. Ainda bem. Ainda bem que eu vou, né, poder desfrutar de um trabalho que eu possa estar com a minha imagem adequada, ajustada. Então, Ai, você gosta, é? Não eu gosto, não. Eu gosto. queria andar sempre de camisola e havaiana. Pra você, Eu queria acordar e Eu sair gosto, pela não rua vou- do jeito que eu acordei, sem pressão no meu juízo. Na verdade, eu acredito que são períodos. No período da pandemia, era aquela coisa de arrumar daqui, da Só da cintura cintura para pra cima. Mas teve um momento de muito trabalho em que, em determinado momento, eu me peguei assim de coque com uma roupa de casa. E eu falei: não, vamos rever, porque eu percebi que até mesmo a minha produtividade caiu. Porque eu estava muito em casa. Para quem atua na área jurídica sabe que a gente sempre saía, a gente sempre estava no fórum, a gente estava o tempo inteiro saindo. E aí, de repente, tudo passou a ser telepresencial. Então, quem não teve esse cuidado de perceber que essa demanda mudou, ficou em casa, não se arrumou e teve essa dificuldade também. Afeta a autoestima, afeta a produtividade. É mais do que a gente pode imaginar. A imagem é mais do que a gente pode imaginar. Alina, Tá. vamos falar sobre Eu vou isso. falar já, meu Deus do céu. Daqui a pouco ele me dá um chute aqui embaixo, eu já vou falar, já ia Tá falar agoniado. agora, meu Deus do céu. Tá Eu quero agoniado. perguntar. A gente tá agoniado para saber todas as coisas que ela sabe, né? Que ela é presidente Presidente da Comissão de gente. Eu Direito já sei que é comissão. Previdenciário. Eu até vou falar Paulinho sobre já essa questão, conversou. mas assim, ultimamente eu tenho visto na internet o INSS querendo passar aquela informação de que o contribuinte pode buscar o seu benefício de uma forma independente. Sim. Mas a gente sabe que não é bem assim. Se não souber como tratar cada situação, cada tipo de benefício, a coisa se enrola. Perfeito, Kildare. Essa informação realmente procede. Infelizmente, o INSS ele tem trabalhado com essa perspectiva de dizer que o serviço está acessível e, de certa maneira, está acessível. Porém, nem sempre ter acesso através de um aplicativo concede ao segurado ou assegurada o fato de saber fazer essa solicitação, de entender o que está sendo solicitado ali. Só para vocês terem ideia, vou dar um exemplo. A gente tem
o serviço de solicitação de um benefício por incapacidade tem um questionáriozinho, um sim ou não, que há alguns campos para você preencher. E aí tem uma das perguntas que fala assim, você se afastou do seu trabalho durante esse período que você está solicitando esse benefício. E o segurado, a segurada, não tem acesso, não sabe discernir o que é estar afastado. O que é estar afastado. Eu tenho, por exemplo, uma cliente que colocou não, eu não me afastei. E automaticamente isso faz o INSS indeferir o seu benefício. E aí, depois quando eu perguntei para ela o que ela tinha entendido, ela falou assim, olha, eu sou uma ambulante, de fato ela trabalha, né, vendendo produtos de forma autônoma, e minha irmã estava me ajudando, meu marido estava me ajudando, e o meu serviço, meu ganha-pão, como ela mesma utilizou, meu ganha-pão continuou, eu continuei fazendo tudo que eu estava fazendo, embora ainda com a dificuldade o fato de ser autônomo, ela se sacrifica, né? Exato. Para poder manter o ganha-pão dela. Exato. E voltando a essa questão que você perguntou em relação ao acesso, se vocês perceberem, muita gente que está hoje precisando pleitear, por exemplo, uma aposentadoria, tem uma idade mais avançada. E nem sempre essa pessoa ela tem os requisitos para poder. Ela tem domínio para utilizar o aplicativo do meu INSS, que é o que eles vendem, que está acessível, que pode ser acessado. Um outro exemplo que a gente tem é quem pede, por exemplo, a pensão por morte, tem lá uma outra pergunta relacionada ao regime próprio de previdência. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é o regime próprio de previdência. Então, eu sou defensora de que o INSS já deveria ter atualizado a plataforma para tornar ela mais acessível e mais, percebo ainda que o INSS, ele já está fazendo um serviço de... Não precisa você vir na agência. Não venham na agência. Você resolve tudo pelo aplicativo, pelo site, mas ainda existe uma grande parcela da nossa população que precisa desse acesso e precisa ser orientado devidamente. E é aí que entra o trabalho do advogado previdenciarista, que não é fácil, é um trabalho muito técnico, a gente precisa estar o tempo inteiro lidando com atualizações. Agora mesmo o CRPS está com um novo regulamento. São diversas, vamos dizer assim, pegadinhas que podem acontecer no processo de solicitação de um benefício ou no processo concessório, que se a gente não estiver atento e atenta, a gente pode estar ali rendendo um indeferimento. É muito comum as pessoas terem tentado em algum momento e foi indeferido voltar para falar contigo. Ou seja, passou por lá, pegou a informação básica, pronto, agora já sei. Aí vai lá e dá entrada sozinha. Aí depois quebra a cara, aí volta. Doutora, me ajude. É muito comum? Olha, acontece bastante. Infelizmente, a gente ainda tem essa cultura e como existem pessoas, posicionamentos, por exemplo, na internet, que falam sobre isso. Dá para você pleitear sozinho. E eu não tenho nada contra isso, porque existem portais, inclusive, que ajudam muito a população nesse trabalho, que é muito interessante. Você saber o que é que você está ali solicitando. Você está ali fazendo um requerimento, que significa o quê? O que é que você tem que comprovar? Porque se a pessoa está disposta a fazer esse requerimento sozinha, ela precisa entender o que ela está fazendo. Ou então ela contrata um profissional que saiba o que está fazendo para dar essa entrada e ter menos dor de cabeça. Já aconteceu, por exemplo, de uma pensão por morte, que é um requerimento relativamente simples. O processo concessório de aposentadoria ele é mais complexo. Mas a pensão por morte, se você comprovou a sua qualidade de segurado, foi comprovada a qualidade de segurado, foi comprovada a qualidade de dependente, o benefício a pensão vai ser concedida. Mas o que acontece é que, muitas vezes, a falta de informação, saber que precisa juntar algum tipo de documento específico, acaba, por vezes, ou juntando um documento que está ilegível, por exemplo. Hoje, nós estamos vivendo a maior fila de benefícios de solicitações pendentes no INSS. E a Bahia é o quarto estado com mais pendências. Então, o simples fato de Kildare
da entrada no requerimento e ele não colocar a documentação devida, vai fazer o quê? O INSS solicitar um cumprimento de exigência. Nessa de você precisar fazer o cumprimento de exigência, você vai é como se você voltasse o seu processo para o final da fila, porque o servidor vai voltar a avaliar o seu processo em um outro momento e ele tem vários outros processos para estar verificando. Então, aí você fica... um serviço que era para ser relativamente rápido, você só vai conseguir com um período de tempo um pouco maior. O que eu vejo nesse segmento é alguns equívocos, tipo, a pessoa foi lá, deu entrada sozinha, aí foi indeferido. Aí foi lá depois de novo sozinha, foi indeferido. Aí de novo sozinha, foi indeferido. Aí, de repente, vem para a doutora e diz, olha, eu já tentei assim, 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 assado. E, de repente, a primeira que ela tentou está no prazo de 5 anos. Já houve casos de você conseguir trazer esse alento, essa felicidade de poder ter o retroativo? Já teve alguns momentos que eu consegui dar muitos alentos para muitas pessoas, inclusive é isso que me move, né, a trabalhar nessa profissão, a exercer a advocacia previdenciária, que não é fácil. Né? Todos os dias a gente está na lida. Tem um caso mesmo muito emblemático para mim, que foi um dos primeiros processos relacionados à pensão por morte que eu trabalhei, que eu atuei. Já era um indeferimento administrativo. Geralmente as pessoas já vêm com esse indeferimento. E tem uma frase no meio jurídico que fala assim, que nós, advogados, somos os primeiros juízes da causa. E isso é muito verdadeiro, porque quem me procurou foi o enteado dessa mulher, que tinha perdido o companheiro. E eles fizeram uma escritura pública de post-mortem, né, de reconhecimento de união estável. Só que o INSS não aceita esse documento, porque ele é posterior à morte. Outras provas que deveriam ser ponderadas ali para aquele início de prova material. Mas a gente já tinha ido para a seara judicial nesse aspecto. E o que acontece? Quando ele me trouxe a história dela, parecia uma história de novela. A gente tinha recém-mudado, nós não temos comprovantes de residência no mesmo nome. E Era união estável. Era a união estável. Se fosse casamento, até que no contexto dele seria mais fácil. E aí, eu falei, olha, eu vou precisar ouvir suas testemunhas. Ouvir as suas testemunhas para entender se, de fato, eu vou me arriscar em defender seu caso numa ação judicial. E, de fato, ela me trouxe pessoas do bairro, pessoa que entregava bujão, enfim, uma infinidade de pessoas. A própria mãe desse enteado dizendo, não, ele me largou para ficar com ela. Eles têm um relacionamento de muito tempo, então assim... Legal. Vamos ver onde essa história... Vamos ver onde essa história vai acabar. Que eu tô Vamos aqui, ver. Eu já tô será aqui que eu tô pensando, conseguindo será? segurar essa audiência? Com certeza está. Pois é, e aí no caso dela, graças a Deus a gente conseguiu o processo concessório e foi uma família que realmente estava enfrentando muita dificuldade. O indeferimento... Assim, uma família com muito... Eles tinham muitos netos, enfim... Quando você consegue proporcionar justiça social às pessoas, a gente realmente diz assim, valeu a pena, é isso aqui. Então, sim, no caso dela especificamente, não chegou a ser 5 anos, como você perguntou, mas já eram cerca de 2 anos. E ela bom, não foi? recebeu essa... O que você diria para a audiência em pessoas que pensam em buscar o benefício sozinhas? Olha para a câmera e manda seu recado. Pronto. Eu diria que se você realmente deseja dar entrada nesse requerimento sozinho ou sozinha, você pesquise. Hoje em dia a internet ela tem muitos recursos, muitos portais que falam desse conteúdo, dessa matéria. Mas se você não tiver disponibilidade de pesquisar e conhecer a fundo os requisitos, os documentos que precisam ser juntados, é melhor que você procure um advogado ou uma advogada previdenciarista para que você tenha o norte correto e que você
às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou ter que pagar honorários para esse profissional. Importante. É melhor você pagar honorários para o profissional do que você não ganhar nada que vai sofrer um desconto para remunerar o profissional. Ou pagar com o seu tempo. Exatamente. Porque eu sempre digo isso, o tempo é o ativo mais precioso da vida da gente. Perfeito. E aí você vai pagar com o seu tempo. Aí, junto com o tempo, você vai pagar com a frustração, expectativa, toda a sua família, todo um processo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa O aqui. Instagram dela ela não falou. É isso que eu estou querendo conduzir para isso. Observem que as mulheres estão com tudo, né? E gostei muito do que você falou sobre justiça social, essa satisfação em fazer a justiça social. Também, a gente sempre aprende aqui, né, Kilderi? Também aprendi agora aqui sobre isso, de que o advogado, ele é o primeiro juiz da causa. Nunca tinha ouvido essa expressão. Gostei muito e é pura verdade. Sobretudo quando é um profissional que vai escolher se quer ou não trabalhar nessa causa, de acordo com seus valores morais. E aí eu quero entrar nessa parte de valores morais, e que é um gancho para você se promover e falar do seu Instagram e tudo, porque eu acredito que a gente sempre queira contratar profissionais que tenham esses valores morais, né? Parecido com os nossos. Então, achei bacana essa história que você trouxe, de que você foi pesquisar para ver se ela realmente estava falando a verdade, para você não colocar a sua dignidade profissional num caso que não é o que você quer. E para as pessoas que gostaram da história que você trouxe aqui, da forma que você atua, se essa pessoa quiser conhecer melhor você, o seu trabalho, ela consegue acompanhar isso no seu Instagram? Consegue me acompanhar nas redes sociais, Bárbara_OliADV. Vou repetir, Bárbara_OliADV. Lá tem um link que tem alguns trabalhos, algumas pesquisas que eu já também direciono para a pessoa entender quem é Bárbara no mundo acadêmico, quem é Bárbara profissional. Tem um pouquinho de pessoal também, porque nós somos isso, né? Nós somos tudo. Exato. Não somos um fragmento, um recorte. Então, tem um pouquinho de tudo, mas tem também dicas, orientações. Confesso que já era um projeto que eu queria estar muito mais adiantada, né? No sentido de informar mesmo. Eu até falei isso com Lina, a minha preocupação de trazer informações consistentes, de trazer informações que levem as pessoas a conhecerem e entenderem melhor como elas podem receber esses benefícios, ou a sua aposentadoria tão sonhada, né? Muitas vezes 30, 35 anos contribuindo, e quer tanto essa aposentadoria, mas infelizmente chega um momento que ou você conta com um profissional, ou você realmente perde o tempo, que é valioso, como você mesmo mencionou. E depois também ela vai falar aqui sobre licença maternidade, tá? E outras coisas também, porque nós mulheres estamos dominando todos os mercados, todos os momentos, todos os nichos. Aqui, ó. Então, a proporção aqui na mesa aqui, ó. Então tem hora, minha filha, que que a gente tá aqui na entrevista, que o bichinho fica aqui, fique quieto. Fique quieto. Graças a Deus. Só ouvindo. Graças a Deus, ele. Eu tô aprendendo, né? Ele, na Vou lidar com generosidade isso. imensa que ele tem. A gente faz um trabalho aqui bem real, bem verdadeiro. Inclusive você que está aí e que percebe que poderia estar aqui com a gente também, informando, trazendo informação com responsabilidade, como as meninas estão trazendo. Gerando conteúdo, né, de qualidade. Gerando conteúdo que podem se transformar em cortes para suas redes sociais, que hoje em dia o modelo de podcast é o modelo que mais eleva a autoridade de um profissional, de uma marca ou de uma marca pessoal. Se você quiser também sentar aqui, a gente tem um formulário que você pode preencher e a gente vai analisar ali, tem uma lista, né? A gente vai analisar como é que está o seu momento de carreira, para a gente fazer um trabalho bem bacana e, de repente, você sentar aqui com a gente também para ser entrevistado. Mesmo porque essa avaliação que ela fala é a questão de casar os segmentos. Agora mesmo a gente pega um segmento de estético, né? Vamos dizer assim. Imagem. De imagem e jurídico. E a gente consegue fazer esse entrosamento. Mas, às vezes, por exemplo, ontem tivemos aqui com 2 convidados e eles vieram em comum acordo já para poder fazer. Então, já havia um entrosamento profissional. Foi bem legal, o bate-bola aqui foi bem legal. E a gente gosta também de trazer nichos diferentes, justamente para enriquecer a conversa. Porque imagina se a gente trouxesse outra profissional do nicho de imagem, a gente vai ficar aqui, ó,
O público Só a mesma. Então, diferentes as que se histórias de completam. vida também de vocês duas, elas vão também entrar no jogo aqui, né? As conversas, os casos, os cases, para contribuir para a gente criar essa conexão com a nossa audiência. Tá? Então, Eu queria aproveitar que a Bárbara falou, né, que essa coisa da sua rede social, né, que de fato a rede social, desculpa, ela precisa ter, Reman, tá bom o áudio de Paulinha? ela precisa ter ela tá as virando de duas lado. coisas, né, o seu profissional, o seu pessoal e, claro, você precisa investir cada vez mais, porque, né, esse recorte de podcast ele é maravilhoso e sempre que você pensar em construir lá algum tipo de conteúdo, né? A gente já vê que é uma mulher que se cuida, que tem já essa preocupação com sua imagem, mas existem acessórios que são totalmente estratégicos para você se posicionar em certos ambientes, por exemplo. Você vai fazer uma palestra. Então, é sempre interessante você pensar quem é o público dessa minha palestra, como é que eu vou me vestir para aquela palestra. Então, de repente, hoje você está com um acessório bem discreto, mas, de repente, você vai precisar usar uma correntaria mais forte, ela vai trazer mais força para a sua imagem, né? Ou um brinco maior, ou até a forma que você usa o seu cabelo, aquela maquiagem, porque primeiro você vai aparecer e depois as pessoas vão te ouvir, né? Então, é bem interessante pensar nisso, porque, às vezes, a gente está só bem arrumada, a gente não está intencionalmente arrumada, né? E estar intencionalmente arrumada é o que faz a diferença, assim, para a gente se destacar. Lembrando que Paula, você vai aprender muito aqui hoje. Muito. Intencional e estratégico. E estratégico. Lembrando que Paula Menezes é Relações Públicas. Isso agrega muito à entrega dela. Porque o que acontece? Ela está falando de comunicação. Ela está falando de apresentação pessoal no ponto de comunicação estratégica. Então, eu estava conversando com o Arthur, que é nosso assessor, nosso que ajuda bastante aqui, um menino super inteligente. A gente estava aqui fora conversando. Ele está ali na nossa audiência, né, Arthur? Que a gente aqui tem audiência, tá, amor? Igual o Santos. E a gente estava conversando, eu contei para ele, eu estava comendo, almoçando, falei assim, Arthur, eu tive que trocar de blusa na hora de vir. Aí ele, por quê? Porque eu ia vir com a blusa assim, que ombro no ombro a ombro. Não, esse aí é um diagonal que você vinha. Diagonal. A profissional. A profissional me explicou que era diagonal. Eu vinha com uma diagonal que já estava tudo organizado, porque ela foi até minha casa fazer o meu toque. O meu toque em você, né? Meu toque com você. Meu toque com você, que é o produto dela, o serviço dela, que ela vai na casa da pessoa, aí vamos lá, vamos montar suas composições. Ela foi me ajudar, né? Pronto, você vai estar tudo certinho, tá? Vai com essa roupa, vou. Tudo certo. Me maquiei, cabelo, Tommy Babyliss. Quando chega na hora que eu botei a diagonal, eu vi, ficou bem evidente a marca do biquíni, que eu passei protetor no meu filho, mas não passei em mim. Inclusive, ele me perguntou, mamãe, por que você cuidou de mim e não cuidou de você? Eu falei, oi? Eu agora vou me cuidar. E por que você não cuidou da mamãe? Aí ele ficou assim me olhando. 3 aninhos. Então, eu tava muito vermelha e com aquela marquinha de biquíni, assim, que não fica elegante, não comunica o que eu quero comunicar aqui para vocês. Se eu tivesse, de repente, num ensaio de Saulo, uma coisa assim, de repente tudo bem. Ou até não. Se eu fosse um pouco mais jovem, é preconceito, tá, meu amor? É preconceito. Mas, assim, o importante é você considerar o inconsciente coletivo. O que é que o outro, de maneira geral, pensa quando vira uma mulher com a marquinha de biquíni. E aí o que acontece? Corre, não vai dar mais a blusa diagonal, corre, coloca a blusa branca. E até o acessório foi tudo aqui, gente. Aqui tá tudo estratégico. Ela tá com 2 serviços aí. A gente fez o meu toque com você, que foi a escolha da roupa, e o aluguel das peças. Lindíssimo. E aqui eu tô com a alocação da peça, que o que acontece? Poderia comprar, mas como é bom que a gente tenha uma variedade para poder dar mais possibilidades para a gente de se arrumar. Fiz a locação. Já vou devolver hoje, toma, que é muita responsabilidade. São peças muito caras. Ontem eu estava com essa de pérolas aí também. Falei assim, olha, minha amiga, toma de volta, tá vendo? Ontem foi essa. E até Paula também falou assim para mim sobre o bracelete, porque eu tô aqui na entrevista, né? E aí não Fica é legal, batendo. ó.
Mas eu trouxe também de forma estratégica para deixar o gancho para que ela explique sobre o bracelete. Tome de volta, vocês estão de prova que eu estou devolvendo no ar. Explica aí do bracelete. O que acontece? Quando a gente vai escolher, né? Tanto para as roupas quanto para os nossos acessórios, mas principalmente os acessórios, porque são eles que vão fazer barulho, a não ser que sua roupa tenha algum tipo de penduricalho, né? Alguma coisa que fique pendurada. Se você vai estar numa entrevista ou numa palestra que o que você estiver usando ficar fazendo barulho, isso distrai né, as pessoas que estão ali. Então, imagine a menina aqui fazendo o tempo todo e está batendo o bracelete na mesa, ou está falando, ou está numa reunião com, né, com algum cliente e está o tempo todo aquele toque, toque. É igual barulho de caneta, quando a pessoa está né, o tempo todo. É a mesma coisa. Aquilo tira a atenção e ali já desviou, já era, né? E a atenção é o nosso bem mais precioso nesse momento. Então, é bem importante a gente ter cuidados com algumas coisas. E essa questão da marca do biquíni faz total diferença, porque uma coisa é ela tá gravando os stories no Instagram dela, ali, informalmente. Outra coisa, ela está apresentando um podcast que é para empresários, né, para autoridades, para profissionais, e que ela chega aqui com uma marquinha de biquíni. Então, isso não vai causar uma boa impressão para as pessoas, porque termina trazendo uma dupla interpretação, talvez, né? Tem várias questões, até o tamanho do cabelo. Tudo. Observem que as apresentadoras, as repórteres, jornalistas, normalmente não têm um cabelo muito maior do que isso aqui. E aí, porque tem também os símbolos, né? E o inconsciente coletivo sobre isso, do tamanho de cabelo. Eu gostei, peraí. Gostou Dessa coisa da imagem da mulher no podcast. Eu queria abolir o blazer. Vai não. Não vai abolir, não. Ela não autorizou, você viu, não né? autorizado, não. Aí eu pensei, rapaz, se eu tirar o blazer, botar uma camisa com a marca do podcast, um boné do podcast... Pode ser, aí é diferente. Aí Você tá sendo trabalhando com a marca. intencional, de forma deliberada. Tá bom, ele já quer me botar de camiseta, quer acabar com meus looks, porque se você ficar assim, eu vou ter que ficar também, né? Agora, se imagine aí. Imagine você. Fecha o olho e imagine. Bota o boné logo. Você com a camiseta, uma camisa com a logo aqui, né, do podcast, um boné, e você vestido do jeito que você tá. Coloque na sua rede social, por exemplo, faça esse experimento. Em quem as pessoas iriam mais confiar? Se é na sua imagem de boné e camisa. Ou uma coisa mais despojada. Isso, porque às vezes não necessariamente você precisa estar de blazer, mas você está com uma boa camisa, com um bom corte, tá ótimo. Você vai trazer sim uma imagem de autoridade, de profissionalismo. Arrasou. Então, não é sobre... masculina, mas não quer trabalhar com masculino. Sobretudo com essa camisa azul. O azul Isso, passa você muita, também, muita... azul marinho é uma cor que traz credibilidade para a imagem, né? Nessa coisa da imagem existe, né, as análises de cartelas de cores, de paleta e tal, e as pessoas não devem se prender a isso. Já aconteceu comigo de 2 clientes especificamente, que quando fizeram coloração pessoal, elas, socorro, Paula, eu vou ter que te dar tudo meu, porque minha paleta deu prateado e eu só gosto de dourado. Eu falei, querida, tenha calma, não é assim, não é por aí. Como é que é a história de paleta? Ele não sabe, não. É um estudo de cores, de que você identifica quais são as melhores cores para você. Só que isso é bem mais complexo. Não é só você saber qual é a sua paleta. Essa paleta, ela é bacana você saber, sim, é importante, porque você vai usar isso estrategicamente. E tudo é autoconhecimento também. Também. Então, são várias vertentes. É bom você se conhecer, é ótimo. Mas não é para você ficar presa nela. Principalmente, tem que ter aí a sua intenção. Porque não adianta estar lá na minha paleta que não tem vermelho, mas vermelho é uma cor que posiciona. Então, em um evento, eu vou querer estar de vermelho e está tudo certo. O que eu vou fazer? Eu vou trazer outros elementos que não me favorecem com esta cor, como é muito importante eu estar com o meu cabelo da cor certa, e com a minha maquiagem, principalmente a maquiagem. Para a mulher é fundamental. O resto, daqui para baixo, você pode botar a cor que você quiser. Se você estiver com a maquiagem certa e o cabelo certo. Deixa eu te explicar aí para a nossa audiência. Não é obrigatório. Até você, sendo mulher, talvez você não saiba. O processo de coloração que alguns profissionais fazem, que eu já fiz, eu já fui cliente desse processo, é assim. Elas colocam uns tecidos aqui com várias cores, uma variação de cores, e automaticamente você vê se a cor ela vai
ela vai lhe deixar com mais olheira, ou ela vai ressair o seu melasma, a sua mancha de pele. E o homem também pode fazer. Faz também. Só que aí o que acontece? Que as pessoas vão ficando presas a isso, e eu fiquei presa por um longo tempo. Na minha paleta, entram. Eu acho que eu sou outono. Acho que a gente é a mesma coisa. Acho que a gente é a mesma escuro, coisa. é. Outono, inverno. Ou outono. Eu sou escuro. Então, E para mim, é acho que melhor é. tons terrosos. Tons terrosos para mim também. Roxo, vinho, marrom. Tons terrosos vão me favorecer. Mas observe, por que a mulher usa maquiagem? Ela já usa a maquiagem para mitigar as imperfeições da pele e trazer um outro visual, o visual que ela quiser. Então, não é melhor a gente usar a cor de acordo com a nossa intenção de comunicação? Por exemplo, a doutora Bárbara veio de azul marinho. É uma cor que não tem erro para quem quer transmitir credibilidade. Azul marinho. Ah, eu não vou usar azul marinho porque eu sou primavera. Primavera são tons mais nem foi mais intencional frios, hoje, né? não. mais frios. Então, o que Paula tá trazendo é o seguinte: você pode fazer sua coloração, é autoconhecimento, é legal você saber, mas não se limite. E eu digo também para as minhas clientes, não se limite a isso. Vamos usar as cores com outro olhar. Eu uso muito o vermelho quando eu quero ouvir sim. Sempre que eu quero ouvir... Olha lá de vermelho. Ó. Eu quero ouvir sim, eu vou de vermelho. Porque ele traz um confronto, ele traz um posicionamento de respeito, de que você está, de uma certa forma, é uma autoridade naquele momento. As pessoas têm é o inconsciente coletivo, é uma questão de estudo de inconsciente coletivo. Tu chegou aqui, vou ter com um sapato vermelho. É vermelho. Já chego dando cintada vermelho, Aquela cinto botou o pé vermelho. na porta ali, já estava já avançando para dentro assim, caramba. Bora aqui, ele Sim. senta. Pronto, agora no caso aqui, com esse cavanhaque branco, no caso as cores escuras seriam melhor, né? Não sei. Aí tem um só a contraste, profissional tem um pra- contraste, mas aí tem que fazer a sua coloração. A sua coloração. Tem que fazer a sua coloração para ver. Como o homem que não usa maquiagem, talvez a coloração para eles Faça muito mais diferença. mais Com certeza. diferença, né? Porque a gente já usa maquiagem, a gente já pinta cabelo, né? E aí você vai ver, pronto, pro meu tom, para me deixar favorável, é um tom de cabelo mais castanho, com leves iluminados, né? Não é indicado para mim ser loira aberta. Então, essas análises, elas fazem diferença quando você... E a cor da roupa, no caso, quando você não está maquiada e não usa o cabelo, né, do tom que seja adequado. Mas, fora isso, você estando com a maquiagem e o cabelo certo, você pode explorar e deve explorar, sim, as cores para trazer esse posicionamento, né, intencional, onde você quer se apresentar, onde você vai chegar. Então, ele aí é fundamental. Como o mundo é das mulheres... Como o mundo é das mulheres... Rapidinho. Eu quero falar da licença Eu quero maternidade saber- Peraí, logo. vamos lá. Porque mulher, meu Mas você já amor, só tem percebeu mulher. o clima que rola nesse podcast como é diferente? A gente tem um pó de pirlim-pim-pim, um negócio estranho, né? Muito legal. Vamos lá. Negócio estranho. Falando, observe, realmente, a gente brinca, mas é tudo brincando e levando com seriedade também. As mulheres, elas ocupam mais espaços, cada vez mais espaços nós ocupamos. E a gente precisa estar ali, que nem camaleão, né? Vai lá, vai cá, vai lá, vai cá. Quem tem filhos sabe que o desafio é ainda maior. Estar arrumada, estar profissionalmente ali ativa, em casa. Bom, e aí entra a questão da licença maternidade. Eu tenho várias amigas, várias clientes. Umas são CLT, outras são empreendedoras. Umas largaram de trabalhar, ficam só cuidando dos filhos. Inclusive, aqui a gente tem nossa audiência, aqui nossa Amanda, Priscila, nossa querida amiga Priscila, né? Tá no segundo filho, tá morando em Minas Gerais, largou toda a questão profissional, uma fisioterapeuta incrível, ela ensinava muitas coisas pra gente, não era? E aí, eu queria que você falasse um pouco para essas mulheres que não estão trabalhando, não trabalham, estão em casa cuidando dos filhos. O que é que tem para elas de direito que elas precisam saber? O que é que elas devem fazer para ter esse direito, usar, né? Exercer esse Pronto. direito. É importante eu começar a responder a sua pergunta, Alina, direcionando para o fato de que existe um período que se chama período de graça, que de fato é um período de graça que é concedido pelo INSS. E o que é que significa esse período? Todo e qualquer segurado ou segurada, depois de um tempo
contribuindo. Caso ela interrompa as contribuições ou fique desempregada, existe um período de 12 meses em que essa pessoa ela vai estar coberta pelo INSS dos riscos sociais. Bárbara, quais são os riscos sociais? Morte, a questão da incapacidade que pode vir a acontecer também depois que o vínculo se encerrou ou depois que as contribuições pararam de ser vertidas. Então, esse período de graça, ele é importante porque no momento que o trabalhador ou o contribuinte parou, não está podendo mais contribuir, ele recebe ali naquele momento um período de, talvez, para se ajustar. Então, essas pessoas que você me mencionou agora, que não estão contribuindo, é preciso que se avalie se essas pessoas estão no período de graça. E estando no período de graça e vindo a acontecer uma gravidez, por exemplo, essa pessoa ela está coberta e vai receber a licença maternidade. Qual é o cuidado? Verificar se esse tempo, de fato, e aí vem a análise do advogado previdenciarista, e após agora, se não me engano, foi em dezembro que o STF ele decidiu que as profissionais contribuintes individuais, seguradas especiais e facultativas, elas não precisam mais atender a carência, que já é um outro termo jurídico previdenciário, que significa você precisa cumprir a carência para ter direito a determinado benefício. Ou seja, a lei dizia antes que a gente precisava, as contribuintes individuais, estou me colocando, né, porque também sou contribuinte individual, a lei dizia que a gente precisava verter, no mínimo, 10 contribuições para ter direito à licença maternidade. Só que, observem, era diferente com quem tinha vínculo CLT. Porque, a partir do momento que a pessoa se vinculava, se viesse a engravidar, teria direito e isso não seria discutido. Então, o STF ele definiu e decidiu que estava havendo um tratamento diferenciado. E, para trazer isonomia, para trazer igualdade formal para essas seguradas, ele decidiu que, tendo vertido uma contribuição, ou se está num período um pouco maior, essa pessoa ela tem direito, sim, à licença maternidade. Peço cuidado para as pessoas, porque muitas informações vinculam assim na internet. Você precisa verter uma contribuição para ter direito. Você precisa primeiro observar o seu caso concreto e verificar se, de repente, você não saiu de um vínculo que você ainda está na qualidade de segurada. Se você ainda está na qualidade de segurada, você ainda está no período de graça e pode pleitear o benefício. Diferente daquelas pessoas, e aí eu peço cuidado para quem está pleiteando a licença maternidade, porque foi um boom, de repente, após essa decisão do STF, antes os maiores benefícios pleiteados eram benefícios por incapacidade. Agora a licença maternidade já superou os benefícios por incapacidade. Para vocês entenderem como a demanda relacionada à maternidade, ela é realmente evidente no nosso país. Então, eu vejo algumas pessoas na internet falando, tem que fazer a primeira contribuição, tem que fazer a contribuição. Só que você tem que fazer a contribuição se você, de fato, exercer atividade remunerada. Por quê? Porque exercer atividade remunerada, você pode fazer a contribuição. Se você contribuiu com o fim de apenas receber e você, de fato, não exerce nenhuma atividade remunerada, o INSS pode abrir um cumprimento de exigência pedindo para que você comprove qual é a atividade remunerada que você exerceu para você ter vertido essa contribuição. E o contribuinte ou segurado, contribuinte fake, ele vai precisar comprovar retroativo? Precisa contribuir do período que se está... o INSS trabalha com competências, né? Agora nós estamos em fevereiro, nós remuneramos a competência de janeiro. Então, se existir um evento que foi o nascimento de uma criança em janeiro, e se em janeiro ela estava exercendo atividade remunerada, ela pode verter essa contribuição. Só precisaria, nesse caso que eu estou especificando, comprovar de janeiro. Então, se eu tive uma cliente, por exemplo, que ela é confeiteira, ela tem Instagram, tem tudo. E ela não tinha nenhuma prova formal, vamos dizer assim. Porque eu pedi, né? Você não tem alguma nota fiscal,
algum contrato onde sua confeitaria, onde você tem, né, seus materiais. Ela falou, eu faço tudo em casa, porque é a realidade que a gente tem da nossa sociedade, é que a mulher, ela utiliza ali aquele espaço doméstico que ela já tem para ela desempenhar a atividade remunerada dela e ganhar um dinheirinho. E aí eu falei, você tem Instagram? Ela falou, tenho. Falei, vamos juntar o que a gente tem. Juntamos o Instagram, juntamos comprovantes de Pix de clientes pagando a ela o serviço, juntamos as mensagens que ela trocava com as pessoas. Então, para a gente advogar, a gente tem que ter esse jogo de cintura, nem sempre a gente tem o certinho, que a lei diz para a gente que a gente pode juntar, mas a gente improvisa justamente para ver aquele direito assegurado. Isso é certo, né? Para ter o êxito. Certinho, Exatamente. Para ter o êxito, eu estou encantada com a resposta dela. Porque no início, quando ela começou a responder, eu pensei, não estou entendendo nada. Depois, no final, ela chegou justamente onde eu queria, que é aquela pessoa que trabalha, mas não emitiu nota fiscal. Justamente a realidade de muitas mulheres no nosso país, que dá um jeito em tudo. Então, que bom que ela te encontrou, você conseguiu ter esse pensamento, né? Vamos tentar com o Instagram, de repente tem algumas mensagens no direct que se troca ali, se faz o serviço, se entrega alguma foto, talvez, né? Incrível. Isso. Realmente a gente tem que usar a nossa inteligência e o contexto para atender. E não é à toa que a doutora Bárbara é presidente da comissão de Direito Previdenciário da OAB do Estado da Bahia, na subseção de Lauro de Freitas. Lauro de Freitas. Eu queria saber, você, conta um pouquinho pra gente como é que você chegou nesse lugar e o que é que você faz nesse papel. Vou pedir só a sua autorização para fazer uma correçãozinha. Por favor. É presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, subseção Lauro de Freitas, para eu não tomar o posto da queridíssima presidente da nossa seccional, que inclusive é uma sumidade em direito previdenciário. Então, assim, esse trabalho que a gente faz junto à comissão é um momento de troca que a gente tem com os colegas. Como eu cheguei atuando na comissão, sendo uma membra assídua, uma outra colega que exercia, né, o lugar de presidência, acabou precisando se afastar, e aí eu fui convidada pela minha presidente, doutora Tatiane Leão, que é a presidente da OAB Subseção Lauro de Freitas, por ver que eu atuava nessa área e por me ver engajada no grupo, ela me fez esse convite. E eu aceitei com muita, assim, até com muito receio, porque é uma grande responsabilidade responder por uma categoria de profissionais que, no nosso contexto atual, sofre bastante, por exemplo, com os posicionamentos do INSS, sofre, por exemplo, com o fato de o sistema cair diariamente. E aí, às vezes, a gente quer dar um retorno satisfativo, bem satisfatório para os clientes, e o sistema está ali emperrado, não permite que a gente faça aquilo que tem que fazer. Para quem não sabe, existem, por exemplo, prazo de prorrogação de benefício, a gente tem um prazo específico para fazer. Então, se o meu sistema está inoperante, como é que eu faço isso? Então, são situações que a gente precisa estar ali no dia a dia, ouvindo um colega. A gente também está com uma grande novidade, que é nossas reuniões, elas estão também sendo precedidas de algum profissional que está vindo ali naquele momento conversar conosco para acrescentar algo à nossa advocacia. O nosso último encontro foi sobre inteligência artificial, que a inteligência artificial está aí, não dá para a gente ignorar ela. Então, todos os nossos encontros a gente está buscando levar um profissional para está capacitando essas pessoas ainda mais, porque o exercício da advocacia realmente impõe. Brilhante, muito bom. Muito obrigada pelo tempo aí, seu tempo aqui com a gente. Embora a sua especialidade seja previdência, nem todo advogado previdenciário atua em todos os campos da previdência. No caso, o que você mais atua? Licença maternidade? Qual é a área que você mais atua? A minha área de atuação é mais direcionada para os benefícios por incapacidade, que hoje são um grande filão, porque, na verdade, como as regras de aposentadoria elas se enrijeceram, existe essa demanda
principalmente por conta da situação mesmo. Hoje eu não consigo ainda pleitear minha aposentadoria, mas se eu já estou com a idade avançada, eu provavelmente posso estar com algum tipo de doença que esteja me incapacitando e tudo mais. Uma outra área também que é muito importante e muitas vezes muito deixada de lado, até mesmo pelos profissionais, é o planejamento previdenciário. Eu ia perguntar isso agora. Planejamento previdenciário é, assim, uma grande oportunidade e não só para pessoas que querem, porque às vezes as pessoas acham assim, nossa, mas o planejamento previdenciário é só para aquela pessoa que está mirando o teto da previdência. O planejamento, ou erroneamente algumas pessoas falam assim, não contribua. Eu já vi algumas pessoas que trabalham com finanças dizendo, não contribua para a previdência. É importante ressaltar aqui, até para o público que está, né, nos acompanhando, se você exerce atividade remunerada, você é obrigado a verter contribuições previdenciárias. Não é facultativo. O exercício de atividade remunerada gera a obrigação, né, tributária de a gente contribuir. Então, uma coisa é você estrategicamente resolver o que você vai colocar ali como contribuição e outra coisa é você fazer um investimento. São duas coisas diferentes. E eu vejo, não sei se por falta de conhecimento ou se, de repente, por algum tipo de malícia, esses direcionamentos na internet. Então, é bem perigoso. E o planejamento previdenciário, ele está aí justamente para isso. Para que você entenda qual é o melhor caminho que você tem que seguir dentro da sua realidade, porque não adianta às vezes eu recebo alguns clientes que falam assim, eu quero receber o teto. Pronto, vamos lá. Quanto você tem disponível para verter de contribuição? Mensalmente ou trimestralmente? Enfim, e aí a pessoa já percebe vai que murchando, o sorriso né? vai caindo. Aquela brincadeira que dizem, o brilho sumindo. Por quê? Porque eu não posso fazer um planejamento previdenciário que a pessoa não sustente. Então, a gente precisa também conhecer a realidade dessa pessoa, conhecer o tempo que ela ainda está disposto ou disposta a chegar na aposentadoria. Porque, às vezes, a pessoa chega assim, eu quero me aposentar hoje, amanhã, agora. Então, se você faz um planejamento previdenciário antes, 6 meses antes, 1 mês, 1 ano antes, você tem a oportunidade de fazer as correções do CNIS, que geralmente, principalmente profissionais, contribuinte individual, geralmente médico, dentista. Tem algumas categorias que você olha o CNIS e você fala, meu Deus, tem que arrumar um monte de coisa aqui. E outras pessoas também que têm vínculo formal. Então, é a possibilidade de você se antecipar, porque caso você esteja com alguma coisa para corrigir, e você já peça o seu pedido de aposentadoria, talvez você tenha um resultado não satisfatório, porque o INSS vai considerar o que está ali colocado no sistema. Inclusive, eu sempre questiono, né? O simulador do INSS não é confiável. Às vezes as pessoas falam assim, você está falando isso porque você trabalha com direito previdenciário, e não é. O próprio INSS já admitiu em algumas portarias que o sistema dele não reconhece algumas regras. E, infelizmente, esse princípio constitucional que está lá na Constituição e diz assim que a autarquia previdenciária, que é o INSS, ela tem que nos dar o melhor benefício, isso, infelizmente, não é cumprido. Então, você que quer se aposentar, precisa verificar se está tudo certinho lá e se antecipar. Se antecipar, porque quando chegar o momento, você aí vai realmente estar podendo exercer esse direito de maneira satisfatória. Você deu exemplo que o cliente chega, eu quero o teto máximo. E aí vem fazer o planejamento. Ou seja, se eu quero o teto máximo, eu tenho que estar disposto a pagar o preço. Então, se eu vou para um planejamento, para chegar ao teto máximo, você tem que contribuir daqui para frente com o valor X. Então, quem está de fato buscando o teto máximo tem que pagar o preço. Isso. Então, assim, as pessoas... o que eu vejo também pessoas dizendo assim, não contribua para o INSS, faça uma privada. Uma aposentadoria privada. Isso
é uma realidade, uma coisa supre a outra? Como é que é essa visão para tirar essa dúvida de pessoas que ficam naquela, vou para a privada ou vou para o INSS, no caso? Perfeito, excelente pergunta e é objeto de muitas dúvidas que chegam para mim, inclusive. Na verdade, é como eu falei, como pontuei anteriormente, o exercício da atividade remunerada faz com que você seja obrigado a fazer as contribuições. Se você deseja contribuir numa previdência privada com uma instituição bancária, você também pode fazer isso de maneira opcional, mas uma não substitui a outra, até porque se você for pensar, aqui rapidinho, raciocinando entre os dois sistemas, geralmente, o sistema lá da instituição financeira não te proporciona, por exemplo, o período de graça que eu acabei de mencionar. Não existe esse tipo de benesse nesse sistema. É algo que é um contrato bancário com uma instituição. Eu faço até uma crítica a essa questão. Para mim, me permitam, para mim, na verdade, é como se fosse uma teoria da conspiração. Porque o que acontece? Dizem muito que a Previdência ela vai quebrar, que a Previdência tem isso, tem aquilo, não contribua só com o mínimo. Se dentro do seu histórico contributivo contribuir só com o mínimo é mais interessante, se você só está pensando numa aposentadoria por idade, só contribua com o mínimo. Ou se você não tem condição nesse momento de contribuir, talvez com um valor maior, contribua com o mínimo, esteja ali dentro da qualidade de segurado. E, se for da sua vontade, faça também a previdência privada. Agora, o que é que eu geralmente recebo? Pessoas questionando o contrato bancário. Porque as instituições financeiras, fazer uma pergunta aqui, vocês já viram quais são os objetivos de um banco que é uma sociedade de economia mista, muito conhecido, começa com B e termina com L, para eu não falar o nome, que eu não sei se eu posso falar. Sim. Um dos objetivos principais dessa instituição financeira é obter lucro. O lucro. Então, será que quando ela fizer um contrato de previdência privada comigo, ou com Kildare, ou com Paula, ele vai esquecer a missão dele? Ou ele vai obter lucro? Então, com certeza vai ser obter lucro. Então, eu até sempre menciono, comparado a alguns outros sistemas de previdência, Estados Unidos, por exemplo, geralmente é entre a empresa e o empregado. Então, se de repente essa empresa, muitas vezes, vem à falência, esse empregado ele perde a aposentadoria, fica sem plano de saúde. Aqui a gente ainda tem um sistema que é gerido pelo governo e que tem inúmeras coisas para serem corrigidas, sanadas, melhoradas, mas que ainda é um sistema que lhe dá direito a algumas coberturas de riscos sociais. Então, eu aconselharia essa pessoa que está pensando isso que você falou a verter contribuições com o mínimo ou com o aproximado à sua realidade financeira. E, se for o caso, você busca uma outra forma de investir o seu dinheiro, aquele excedente. Quem investe na contribuição previdenciária, tratando-se de lucro, investimento, Sim. Vale... Quer dizer, lógico que é interessante você contribuir com o mínimo que seja e você pode fazer um upgrade depois, não pode? Depende da situação. Certo. Mas vamos lá. Economicamente falando, porque as pessoas às vezes querem fazer continha, né? Se eu contribuir não sei quanto tempo, quanto é que isso vai me dar de lucro, digamos assim? Como é que é essa relação de ver o recolhimento como investimento? Isso, excelente pergunta, Kildare. A gente faz no planejamento previdenciário justamente isso. A gente simula qual é a aposentadoria que está mais próxima daquele segurado, daquela segurada. E ali a gente vai olhar o valor investido e o lucro estimado. Se o valor investido é menor do que o lucro estimado, geralmente a gente faz por alguns anos, né? Em quantos anos eu, recebendo esse benefício, vou retirar esse valor que eu estou investindo na Previdência? Então, a gente faz esse comparativo para ver, porque às vezes a resposta é continuar, por exemplo, investindo o que você já está investindo, fazendo a sua contribuição, e você vai alcançar aquela determinada aposentadoria. Ou, de repente, se você
esperar mais um pouquinho, contribuir por mais um ano, você vai alcançar uma regra de transição que o seu salário de benefício pode subir 600, 800 mil reais, ou até mais. Eu já peguei casos que aumentou cerca de R$ 1.500. A pessoa esperar um ano. Significativo, né? E não pensem que um ano é um prazo assim que a pessoa fala, não, eu espero um ano. É um ano sofrido para essa pessoa, porque essa pessoa já contribuiu bastante, mas ela entende, depois do planejamento previdenciário, que é um sacrifício que ela vai fazer agora para que ela realmente colha frutos posteriormente. Agora, para além da aposentadoria, tem também uma segurança que a gente pode ter, que é com relação às incapacidades que podem nos dar alguns direitos, alguns auxílios. Você pode explicar um pouco para a gente sobre isso e qual a diferença entre algo que pode ser considerado incapacidade, algo não, isso aqui é uma doença que não é considerada incapacidade para o INSS. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso e dar algumas dicas até sobre perícia também, porque às vezes a pessoa, não, eu tenho essa doença incapacitante, meu médico já me deu aqui o relatório, o laudo, aí vai para a perícia, deu tudo errado. Como é que você pode orientar para que a pessoa realmente consiga exercer esse direito? Na verdade, a gente tem aí a grande diferença entre doença e incapacidade. Nem sempre uma doença, ela deixa alguém incapacitado. Então, para a atividade que ela exerce. Isso, exatamente. Então, por exemplo, às vezes algum cliente liga para mim, conversa comigo e fala assim, eu tenho, por exemplo, depressão. Eu tô com depressão, já está diagnosticado, e eu queria saber se eu posso dar entrada nesse requerimento. Aí eu pergunto para ela, essa doença, o que é que ela está gerando para você? E aí se essa pessoa responder, não, eu estou tentando seguir a vida, o trabalho e tudo mais, mas está difícil. Opa, ali ela está continuando o trabalho dela. Nós temos que ir identificando na narrativa, até porque isso vai ser perguntado pelo perito quando ela for periciada, né? E o perito fica atento a tudo. Fica atento a tudo, com toda certeza. Por isso que eu já faço, olha, o advogado sendo o primeiro juiz da causa novamente. Porque eu faço essa pergunta e algumas pessoas até se ofendem, às vezes. Uma determinada pessoa entrou em contato comigo essa semana, e aí quando eu questionei a ela ficou um pouco zangada comigo. E eu expliquei depois que isso ia ser perguntado para ela. Então, que eu perguntasse para ela, porque ela já iria estar preparada para dar essa resposta. Na verdade, você antecipa as objeções para poder até saber se podem ser quebradas ou não. Exatamente. E aí, tudo é tempo. Exatamente. Você está antecipando as objeções. A pessoa tem que lhe agradecer. Você tem que já explicar, o trabalho vai ser assim. Exatamente. E aí, acho que eu até me perdi, mas... Que ela estava explicando que ela tinha depressão, não sei se depressão, pronto. Ficou chateada. O exemplo da depressão. Aí, se, por exemplo, não foi o caso dessa pessoa que entrou em contato comigo, mas se, por exemplo, essa depressão, a medicação que essa pessoa está tomando não permite ela acordar, essa pessoa não consegue mais fazer as atividades do cotidiano, essa pessoa, quando chega no portão de casa, não consegue mais sair de casa porque ela tem um ataque do pânico. Então, vocês percebam que a doença já está causando incapacidade para ela nesse aspecto. Então, e aí uma das dicas que eu sempre dou para a pessoa que vai para a perícia é não foque no diagnóstico que você recebeu. Porque o perito, ele recebe o relatório médico, que você precisa levar também, né? Leve seus documentos, seus laudos, seus exames, a medicação que está tomando, para o perito poder avaliar. Ele vai ver a CID que está lá. Aí o que ele quer saber é por que você não tem, né? Condições por que você está impossibilitado de trabalhar ou impossibilitada. E aí, outras dicas que eu sempre dou também, esteja muito calmo. Eu sei que é difícil, porque às vezes a pessoa está esperando há 6 meses, quase 1 ano, por uma perícia. Mas aquele profissional que está ali não tem culpa desse sistema. Ele precisa te periciar e você não quer que ele, de alguma forma, porque existem muitas hostilidades muitas vezes entre perito e periciando. Inclusive, eles nunca informam, né, o resultado, justamente para evitar qualquer tipo de embaraço, de embate ali entre eles.
Outra dica que eu sempre dou também é vá com uma roupa confortável. Gente, eu ia falar isso. E não deixe Paulinha te arrumar não. pra perícia. Não pode. Não Porque pra precisa. tudo você precisa se vestir da maneira correta. Você não vai toda arrumada pra perícia. Não precisa, porque eu Já querendo sorrir, já. Eu tenho um caso específico, inclusive, não foi perito do INSS, porque já era judicial, mas o perito colocou no laudo. A pessoa tinha problema de coluna e ela estava com salto. E ele constou no laudo. Por quê? Porque, assim como a nossa imagem fala e a gente usa ela, né, Paula, A nosso favor, né? a nosso favor como estratégia, ela também revela para outras coisas da gente. Então, o perito, ele está ali percebendo. Algumas pessoas já relataram também para mim que o perito jogou a caneta no chão para ver se a pessoa se abaixava para pegar. Existem diversas histórias. Então, assim, se você precisa estar calmo, você precisa ser objetivo nas suas respostas, não foque no diagnóstico, foque Na sua condição. na sua né? condição, no que aquela doença está te causando para você não conseguir trabalhar. E não perguntar mesmo, não tornar aquele momento, aceitar o silêncio também é importante. Porque perceba, às vezes a gente quer falar o tempo inteiro. Eu mesmo sou uma delas. Adoro falar. Se me der um microfone e um espaço, eu vou falar a tarde toda. Mas no momento da perícia, o perito ele está passando também para o sistema as informações que você está levando para ele. Inclusive as informações de imagem que você está levando para ele. Então, aceite aquele silêncio e certamente 24 a 48 horas possível, né? falar o menos possível. Responda só o que ele lhe Falar o perguntar. menos possível também. Kilder, você me lembrou de algo muito importante. Eu tive uma cliente, essa já era judicial, e aí ela, obviamente, me falou que conversou um bocado, que falou um bocado. Mas mulher, eu te disse que era para falar pouco. E eu fiquei muito nervosa. E, enfim. Disparou. Aí já tinha falado, né? E aí, infelizmente, ela falou em determinado momento, durante a perícia, que o perito perguntou, porque o perito tem que fazer isso, de que quando começou a sua incapacidade e quando ela cessou, se cessou. E aí ela falou assim, o perito perguntou, desde quando a senhora sente essas dores no braço? E ela falou assim, tem muito tempo. E ainda fez assim para trás. Tem muito Achando que estava tempo. contribuindo. Né? E o perito querendo resolver a situação dela do início da incapacidade. Mas quanto tempo, assim, em anos, a senhora poderia determinar? Uns 15 anos. E, infelizmente, ela não estava contribuindo para o INSS há 15 anos. Então, o INSS apresentou uma proposta de acordo no processo, muito aquém do que ela poderia receber, justamente porque ele falou, olha, justamente, ele não falou, né? Já estava em contestação, mas na contestação, o argumento de que a doença era pré-existente, justamente por conta dessa fala dessa cliente. Então, é importante que a gente realmente foque naquilo que Na orientação do precisa, profissional. exato. E toda área tem um profissional para te orientar. Por isso que eu digo também aqui, eu sou profissional de comunicação. Às vezes as pessoas, hoje em dia, no Instagram, nas redes sociais, todo mundo é profissional de comunicação. Todo mundo sabe tudo de comunicação. Mas ninguém sentou ali para estudar 4 anos, depois mais 5, depois mais 2, não sei quantos cursos, não sei quantas pós-graduações. Existe sempre algo técnico por trás de cada profissão. Sempre. E comunicação não é só o que você está dizendo, é o que o outro está entendendo. Muito mais do que o que você está dizendo. E comunicação, ela é muito só 7% é o que você diz. Todo o restante é como você diz, o tom de voz, a pausa, o silêncio, a roupa, o cabelo. Então, exceto para ir à perícia, fora a perícia, todos os outros momentos da sua vida, se você quiser ter êxito com mais brevidade, escute nossa querida Paula Menezes. Paula, traz umas dicas para a gente. Eu quero que você fale 2 coisas. Dicas práticas para a gente se arrumar com o que tem em casa, né? Porque tem muito essa coisa do compra-compra. Compra. Paula foi lá em casa e conseguiu me fazer várias composições, looks com o que eu tenho em casa. E já ia até doar, né? Que haja doar, viu, minha filha? Mas doar é bom também. Doar é bom, mas peraí também, né, amor? Eu posso usar também, né? Só Pode. doar.
Paula foi lá e resolveu, não vou doar, não. Vou usar ainda. Então, traz essas dicas práticas pra gente. E também queria que você falasse aqui aquilo que você sempre conversa sobre quais são os elementos mais importantes, os pilares, né? Os pilares que você usa para ajudar a pessoa na apresentação pessoal dela. Sobre dicas, né? É sempre bom a gente pensar, primeiro, para onde você vai, né? Para qual público você vai se apresentar, porque para cada um você vai ter uma estratégia, uma imagem diferente. Só que tem uma coisa que é muito importante, que eu sempre falo. O básico, bem feito, não tem como você errar. Então, se você escolhe uma boa peça de roupa com qualidade, né? E não é sobre ser caro ou barato, é sobre ser de qualidade e sobre o que você pode, a qualidade para o seu momento, porque não adianta, né, eu propor para você comprar uma calça, uma roupa, um vestido de grife X, se você não tem condição de bancar aquilo, mas a gente vai encontrar dentro das suas possibilidades opções que vão ser adequadas, porque a gente precisa entender qual é a realidade de cada um. Momento de vida. Exatamente. Então, o que é que a gente trabalha? Primeiro, a sua intenção. Segundo, o seu momento de vida. E terceiro, para onde você quer chegar. Dentro desses 3 pilares, a gente consegue construir uma imagem super adequada para onde você vai estar caminhando para aquele momento, por exemplo. Então, quando eu vou na casa de Lina, né, que foi esse atendimento que a gente fez, a gente separou lá as roupas dela e a gente foi olhando. Não, Lina, ó, essa calça daqui não tem mais condição de você usar. Por quê? Não me humilhe, não. Pera aí, eu foi tô usando um fiozinho puxado, ela falou, joga fora. Não, vamos lá, né? Uma roupa que tá de bolinha, que tá descosturada, um sapato que já tá com a capa fixa muito desgastada. Ou você conserta, ou você doa. Ou né? você vai usar em lugares que você... Que eu não frequento o Kildery. E aí tem uma questão... Não se aplica no meu caso. Não se aplica. Eu tô aqui, gente, inclusive, e tem um negocinho aqui, tem uma coisinha aqui que tá quase puxando o fio da minha calça. Pronto, vai ter que doar. Não, tem coisa que a gente coisa. consegue resolver. Por exemplo, não é uma que questão resolve? Dá de dica, uai. de Tá vendo? você, Quase né, cai. doar tudo, nem jogar tudo fora. Não é sobre isso. É sobre a gente entender o que é que você já tem ali. Ó, essa aqui é uma melhor escolha para você. Essa daqui a gente pode deixar de lado. Você pode usar dentro de casa, você vai ali e eu falo assim, vai ali no supermercado, mas há controvérsia sobre isso. Porque você pode sim perder uma grande oportunidade por estar, né, vestida de qualquer jeito e você encontrar uma pessoa que ali abriria portas para você e que no primeiro momento não vai lhe enxergar daquela forma. O que me ocorreu aqui é que É real, a apresentação te dá autoconfiança também, né? Total. Isso. E se você não tiver, assim, também não adianta eu propor para você, Lina, você não vai pode estar vestir baseado essa nisso. roupa assim Por e isso ela não se identificar com aquilo. Porque ela não vai ter autoconfiança suficiente para sustentar, né? Então, tudo isso anda junto. A autoconfiança, a imagem, a sua intenção, o seu ambiente. Quando a doutora Bárbara falou sobre maternidade, é uma coisa muito importante. A mulher, ela muda completamente o seu estilo depois que ela é mãe. Porque você corre atrás de menino, você não aguenta andar de salto, né? Você já não usa uma roupa tão curta mais, né? Você vive ali um outro passo. E nós somos seres de fase, somos mulheres de fase, né? Como diz a música. Mulher de fase. Exato, porque para cada... Complicada e perfeitinha. Somos mesmo, somos mais perfeitas do que complicadas, ou mais complicadas, depende do momento também. Depende do momento. Então, é importante Verdade. a gente perceber tudo isso, sabe? Então, o que eu falo, o básico bem feito não tem como dar errado. Você usar uma maquiagem e aí não é sobre valor, é sobre você, de fato, se cuidar. Ah, eu não gosto. Gente, é que eu falo. Você aprende a se cuidar. Não é para você andar... não é para mudar a sua fisionomia. É para você ficar melhor. E o que eu falo para a Lina, assim, que ela fala... eu estou falando dela porque Eu faço ela... muita queixa também. Eu mando ela muitos fala áudios. dessa dificuldade, assim, Sim. dela. Ah, eu gosto de estar arrumada, mas eu sofro nesse processo. Eu falo para ela, a gente tem que aprender a não sofrer. A entender que você está fazendo aquilo porque lhe faz bem, em primeiro lugar. Em segundo, Isso. vai fazer bem
para a sua imagem perante as pessoas. É incontestável. Eu sinto isso em toda a minha vida. No quartel, isso ainda ficou mais forte, porque no quartel a gente precisa estar com a roupa bem passada, a meia calça perfeita, em perfeito estado, o coque precisa estar perfeito. E eu vi como isso me levou a lugares para estar com autoridades. Eu trabalhava com autoridades, porque eu era chefe de comunicação, assessora do comandante, eu estava sempre em volta de autoridades, prefeito, ministro, presidente. Então, eu fui vendo na prática como era o código da vestimenta. E digo mais, as próprias Forças Armadas, independentemente de ideologia, estou falando de comunicação, elas têm uma nota alta na credibilidade. Ela tem um ponto alto na credibilidade do inconsciente coletivo brasileiro. Isso por que será? Existe uma disciplina, existe um rigor na limpeza, existe a barba feita, existe o cabelo bem aparado, existe o coque sem frizz. Então, tudo isso é simbólico, comunica, e a gente não pensa sobre isso. Totalmente simbólico. A gente não pensa, mas aquilo está colocando uma definição. A gente vê e a gente já tem uma ideia formada a partir do que a gente vê. Exato. Você já faz essa ideia. E trazendo essa questão das Forças Armadas, do militar, observe, a roupa tem que estar o quê? Bem passada. É o básico. Cabelo limpa, não é? Você não pode fazer o coque com frizz. Por quê? Porque a sua imagem, ela ali vai aparecer primeiro, ela já vai trazer essa autoridade para você, e isso comunica o quê? Firmeza. Por que a roupa do militar, ela tem, né, o caimento da roupa, ela é reta, ela é estruturada, não é um tecido molenga, fluido como, né, o que você está usando por molenga causa disso. Ótimo. Porque isso, a profissional fala fluido. Eu falo molenga. Por quê? Porque isso traz, de fato, reforça a imagem positiva, né, de força mesmo, de autoridade. Então, por isso que é importante. E voltando à questão, né, de que você pediu de dicas, que eu estava falando do básico bem feito. Você usar uma boa maquiagem, aí, eu não gosto de base, use um protetor solar com cor, né, passe um batom, né, use um rímel, um blush, né, esteja com o seu cabelo lavado, arrumado. Se não teve tempo, prenda o cabelo. Hoje a gente tem tantos produtos no mercado para você usar aquele bastão, o próprio laque, porque tudo isso vai trazendo ruído para a sua imagem. Né? A questão da roupa, do seu sapato, seus acessórios. Não adianta você chegar e pegar um acessório, por exemplo, um colar desse, e ele está todo desbotado. Descascado. Não adianta, porque você vai botar, mas a pessoa quando chegar não vai perto levar de você... Sua imagem. Sabe? Não vai levar. Ou como assim? Como é que a pessoa está usando, né? Você vê de longe aquela coisa, né? De perto de longe é um presépio, de perto é uma presepada. É sobre isso. É. E tem gente que, essa coisa do básico bem feito, que se arruma assim, fica parecendo uma árvore de Natal, mas o básico não está feito. O que é o básico? Um cabelo limpo. Às vezes, gente, o cabelo... Já vi... Isso é que eu sei tudo, vejo tudo. O cabelo, gente, é importante. O cabelo, para a gente que é mulher, comunica muito. E o cabelo limpo, ele está comunicando que você teve um autocuidado. Autocuidado e valorização. Sua própria valorização, a valorização do outro. Eu digo assim, ó, se a gente viesse aqui para esse encontro e eu viesse de qualquer jeito, eu não estaria homenageando vocês, homenageando a audiência, homenageando Kilder, respeitando as pessoas. Por que eu não estaria respeitando? Significa que vocês não significam nada para mim. Se eu não me importo comigo, eu vou me importar com o outro? Por que eu vou me importar com o outro? E agora, calma, eu já sei que é para acabar. Mas eu preciso dar um recado aqui sobre autoconfiança, autoestima e autoconfiança. A gente está falando sobre se arrumar. A gente falou sobre os nossos direitos. Tudo isso está, como a doutora Bárbara colocou, nada é separado, né? Você falou uma frase bem... nós não somos fragmentados. Não somos fragmentados. Vou pegar essa expressão, vou trazer para o meu repertório linguístico. Não somos fragmentados. Então, eu preciso reforçar uma coisa. Não adianta você estar bem por fora e não estar bem por dentro. Não vai casar, não vai sustentar. Ainda que você não esteja na melhor apresentação pessoal. Se você estiver com sua autoconfiança em dia, que isso é praticado, eu trabalho com isso, eu dou mentoria de autoconfiança e comunicação. Porque não adianta você saber todas as técnicas, você está com de blazer, sem blazer, toda do jeito que Paulinha orientar,
se você não sustenta. Eu já cansei de ir para eventos em Salvador, de encontrar mulheres que gastaram R$ 300 no cabelo, maquiagem, não sei quantos, e na hora de abrir a boca para falar, para fazer seu pitch de vendas, ela não tem autoconfiança, ela não consegue sustentar, ou ela fala baixinho, ou ela não levanta da cadeira, ou ela não quer sequer pegar no microfone. Então, se você se identificou com qualquer coisa disso aqui que eu falei, meu Deus, que baixaria é essa, Meu meu Deus amigo? do céu. Tudo isso que eu parar de falar é... Me siga no Instagram, Não Postura de fez Dona. isso. Tem também o YouTube, que eu falo sobre isso. Arthur. Autoconfiança e comunicação, tá? Sigam as meninas. Elas já falaram aqui o Instagram, mas eu vou pedir para vocês repetirem. Não dá pra gente trazer tudo, vocês percebem? É tão rápido que passa, não é? Muito rápido. Paulinha trouxe aqui uma infinidade. Eu queria trocar de peças. No meio. A gente queria botar peças em você também, Vai mas... que tô lá, bastante. A gente tira foto e coloca no Instagram. Então Gostei. a galera vai acompanhar no Ou Instagram. seja, isso como é que vai significa ser. que a gente tinha muito mais assunto para trazer aqui, né? Isso Muito que é importante. certeza. Muito mais assunto. Eu queria que vocês falassem sobre como foi a participação aqui hoje, de preferência olhando para a câmera, se for possível, e deixassem mais uma vez o contato de vocês para as pessoas que gostaram de vocês. Pode começar Pronto, por doutora posso Bárbara. começar? Uhum. Então, agradeço o espaço aqui concedido por Lina e Kilder, e muito obrigada pela oportunidade de falar, de fato, sobre essa matéria, essa profissão que é a advocacia previdenciária. Eu espero ter agregado conhecimento tanto para vocês quanto para as pessoas que estão nos assistindo. A experiência aqui no podcast foi maravilhosa. Tanto Lina quanto o Kilder nos deixam muito à vontade para falar sobre aquilo que a gente vive no cotidiano. Então, realmente foi uma tarde muito agradável. Na verdade, uma tarde não, né? Um período. Eu gostaria que tivesse até durado mais. Então, agradeço o espaço e quero voltar mais vezes. Já vou deixar Precisamos. Maravilha, maravilha. Explicar as coisas a deixa. direitinho para todo mundo. E o meu Instagram, para quem quiser me seguir, é Bárbara_OlhaDV. Espero vocês por lá também. Perfeito. Paulinha, Paula Menezes, por Paula. A Paulinha tem um fã, hein? Toda hora tá mandando mensagem aí. Deixa eu viu? ver quem é que tá aqui. Deus. Olha. Ó, deixa eu ler então rapidinho aqui. Tenha fé em Jesus. Desliga esse negócio aí. Falo ao vivo, porque eu tô aqui chutando ele não reage. E a Kine, exatamente, imagem de profissionalismo, traz credibilidade mesmo. Quer mais? E a Kine aqui, maravilhosa, gente! O básico beijo, bem meu amor. feito, Estela. E hoje vivemos a apologia de que tudo pode, trazendo uma desconstrução total da imagem. Ei, Direto de Barreto. Portugal, viu? Direto de Portugal, é? Olha que legal. Maravilhosa. Internacional. Estamos em Portugal. Maravilhosa Que também o maravilha. desenvolvimento das entrevistas. Parabéns, as mulheres arrasam. Né, Kilder? Fale. Pois é. Fale aí que as mulheres arrasam. Fale. Eu tenho que admitir, né? Nós somos demais, né? Com certeza. Meninas, muito obrigada. Você não vai me deixar falar, não, falta é? Paula. Foi ele, menina. Foi ele que me atravessou aqui com esse blim-blim-blim. Vá. Então, foi um prazer estar aqui com vocês no podcast. Uma conversa deliciosa, né? Fluida, como a gente gosta mesmo, né? De bater um papo, de trocar as experiências que cada um tem, porque a gente enriquece com isso. E convidar vocês para me seguirem lá no Instagram, é por Paula Menezes. Além da loja para receber vocês lá com acessórios maravilhosos, eu tenho também 2 serviços novos que estão aí à disposição de vocês para melhorar a imagem da gente e a gente seguir aí uma trajetória leve. Mais importante de tudo, é leve. Não é sobre você ser artificial, é sobre você encontrar a sua essência e ver a sua própria beleza que está dentro de você, às vezes guardadinha. Eu quero finalizar pedindo uma opinião de Dê logo outro vocês. colar aí, que eu já quero começar outra entrevista com outro Porque, colar. assim, é comum as pessoas ficar questionando esse nosso formato. Não estou sabendo, não. Pode parar com isso aí. Eu quero saber como é que é para vocês essa experiência de 2 segmentos fazer esse bate-bola. Como é que foi essa experiência para vocês? Ó, a princípio, as pessoas podem achar, né, que, nossa, uma vai falar de imagem, outra vai falar de, Tá vendo aí? de assunto previdenciário, de Exatamente. advocacia. Não. Mas tem tudo a ver, né? São os momentos de vida diferentes, né? Da pessoa que está ali querendo se aposentar, da licença E o maternidade. público de um termina sendo público da outra também. Sim, com certeza. E de Bárbara já sabe, né? Como é importante a imagem dela, como ela colocou, né? Ela aparenta ser mais jovem. Então, ela tem um cuidado maior no que ela vai usar para poder trazer essa autoridade para a imagem dela, né? Para as pessoas não acharem que ela é jovem demais e que ela não tem experiência, que ela não tem, né? Que ela não é uma profissional à altura para cuidar do meu caso.
Então você vê que tudo conversa, né? Eu detestava quando as pessoas achavam que eu era mais jovem do que eu era. Até hoje acham. Mas eu não gostava. Porque realmente afetava a minha autoimagem. Deixa depressa. Não, Confia em mim. é porque o pessoal tá chegando no segundo bloco. Não tá não. Só chegou um, não chegou outro. Ele tem que entender que eu sei tudo. Na hora que ele entender isso, né? Vai ser melhor pra ele, pra vidinha dele. Até me perdi. Fala, me ajuda aí. E você, mais jovem... Sim, que você eu não passava por gostava. isso, eu não gostava realmente, porque diante de tudo que eu estudava, me capacitava, isso desmerecia o meu trabalho. E depois que eu entrei no quartel, isso foi melhorando, e depois que eu comecei a construir o fortalecimento da minha autoconfiança de forma técnica, gente, eu estudei isso. Eu estudei com um psiquiatra sobre isso, sobre as técnicas de Eric Berne, e como a gente pode fazer de forma prática para fortalecer nossa autoconfiança. É prática, não é ficar lendo, não é teoria. Eu precisei fortalecer minha autoconfiança, joguei no Google, não encontrei nada. Hoje, se você jogar no Google, aparece os meus produtos, os meus treinamentos. E eu vivi isso, sabe? É bom, é legal a gente parecer mais novas, só que as pessoas que não parecem mais jovens não entendem o que a gente passa com relação a se posicionar profissionalmente. Né? Na verdade, a gente até se questiona, porque muitas vezes a gente teve aí algumas situações, por exemplo, no final do ano passado, sobre etarismo, né? Algumas mulheres que viralizaram, que eram mais velhas, fazendo coisas de jovens, entre aspas. Não tô sabendo, não. Mas aí, o que é que acontece? Ou a mulher, ou ela é jovem demais, ou ela tá velha demais, então existe muito... sempre inadequada, existe né? muito julgamento em relação ainda ao feminino, e que é algo que a gente precisa desconstruir. Eu já tinha muitas vezes ficado chateada também com esse posicionamento de algumas pessoas me acharem jovem, mas eu usei isso como alavanca. Todas as vezes que alguém me questionava por conta da idade, eu utilizava isso para mim como mais força de estudo, como mais força de capacitação, porque certamente se alguém pensasse que por ser mais jovem e por ser mulher eu não teria competência para fazer algo, ela ia descobrir que estava perdidamente errada. Então, a gente tem que ver as adversidades e essas situações que acontecem com a gente como um trampolim para a gente galgar os voos que a gente deseja galgar. De forma inteligente, né? De e forma também inteligente. Compensando com a comunicação visual, a apresentação pessoal. Sobre o que você falou, né? Da autoconfiança e da imagem, que elas precisam, sim, obviamente, elas precisam andar casadas, mas é importante dizer que a nossa imagem, ela ajuda também a construir a nossa autoconfiança. De Por fora exemplo, para dentro. De fora para dentro, né? É de dentro para fora, de fora para dentro. Sim. Por exemplo, eu, no momento, não estou no meu peso ideal, na forma que eu quero estar. Mas, independente disso, que a gente sabe que muitas mulheres, quando estão nessa fase, elas deixam a imagem desleixada. Então, eu nunca descuidei. Eu não vou fazer um guarda-roupa com a numeração de roupa que eu não quero para a minha vida. Mas eu vou ali, dentro do que eu possa usar, peças que me façam não deixar que isso me abale ainda mais. Eu vou vestir esse vestido, ele está apertado, eu vou precisar, no momento, comprar uma roupa um pouco mais folgada, porque isso vai me deixar um pouco melhor, né? Vai deixar a minha imagem melhor e vai me ajudar a trabalhar a minha autoconfiança, porque isso abala. Se você chegar... Olha, eu preciso contar esse caso aqui, é muito rápido. Antes de eu ter a minha loja lá no Pituba Privilege, eu ficava dentro, né, da esmalteria de Dalila e eu tinha lá um showroom. E eu não ficava lá porque o espaço era pequeno. Eu ia lá nos dias mais movimentados, enfim. Teve um dia que eu fui levar a Gabi, minha filha, para o balé. Então eu ia passar lá para deixar alguma coisa e ia levar ela para o balé. Então eu fui de bermudinha, bem à vontade, bem despojada. Tipo mãe que estava ali levando a filha para o balé sem ter muitos compromissos. Quando eu entrei, eu fui de Uber. Quando eu entrei, ela fez assim, mãe, você vai trabalhar assim? Eu fiz, não, Gabi, eu só vou ali deixar um negócio. Mas isso não é roupa de você trabalhar. Para você ver a percepção. Ela tinha 7 anos na época. A percepção da criança, como ela entende que aquela roupa não era adequada para eu ir trabalhar. Mesmo que eu só estivesse passando ali pontualmente. Porque se eu chego lá, as clientes me veem, oi, Paula. É trabalho. Pisou ali, é trabalho. Entendeu? É a mesma coisa para o advogado. Vai no fórum, a gente não importa o que você vai fazer. A gente sempre fala,
na época da pandemia, muitas pessoas apareciam de cara lavada na audiência. E a gente vê a decepção No digital, da você tá pessoa, falando, né? no digital da pessoa, aparecia- a pessoa que estava sendo representada por aquela pessoa que não teve nenhum cuidado de pentear os cabelos, passar um batom. Então, quando você vai no fórum, não importa se você só vai despachar e lá na frente, onde você vai estar falando, é o estagiário. Não importa, porque você vai cruzar no corredor com o E no juiz, dia que você sai com desarrumada, a parte oponente. tenha certeza que você vai encontrar meio mundo de Exatamente, gente é que sempre você assim. não deveria encontrar daquele jeito. Com certeza. Então, tchau, né? Calma. Tchau, porque senão... Estamos finalizando, tá? Vamos agora entrar para o segundo bloco, tá? Deixar um recadinho para vocês. Vocês que querem estar aqui no podcast junto com a gente, tá? Segue a gente no Instagram, Rede GAC Podcast, e também no YouTube, ok? Grande abraço, até a Tchau, próxima. gente! Tchau, tchau.